Olá, bom dia. Chegamos a mais um vídeo comentado da Bíblia. Chegamos a Hebreus capítulo 12. Espero que esteja tudo bem com você. Aqui, Mia Palma, ele vai falar a respeito do exemplo supremo de fé, o Senhor Jesus Cristo, que deu o primeiro impulso à nossa fé e a conduzirá para a maturidade final, versículos de 1 ao 4. Exortação à obediência escrupulosa por causa da vocação celestial, os versículos 18 ao 24, e por causa do chefe celestial, 25 ao 29. Amém? Então é muito importante nós entendermos que exemplo nós, como cristãos, devemos imitar. Amém? E o exemplo é o de Cristo. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso maior exemplo. Amém? As provações revelam o amor paternal de Deus para com os seus filhos. Isso também vai estar sendo falado aqui. Uma exortação à paz e à pureza. E ainda um contraste entre o Sinai, né, e a Sião. São dois montes, né? Então é importante nós atentarmos para isso. Então vamos lá. Portanto, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando nas vossas almas. Olha o que o autor vem falando aqui. Ele vem falando a respeito de nós olharmos e a respeito de nós considerarmos. Para quê? Para que nós não venhamos, né, a desmaiar na nossa alma por causa do cansaço. Amém? Então esse cansaço, né, ele vem porque muitas vezes quando nós vamos anunciar as boas novas, os pecadores não querem ouvir, né? Quantas pessoas, às vezes, na igreja estão desgastadas, né? Estão, vamos dizer assim, frias, amém? Quantas pessoas não acreditam mais na instituição igreja, né? Quando eu falo de instituição, eu estou falando das denominações. Pessoas que não acreditam mais, pessoas que se desgastaram, começaram até bem. E isso aconteceu porque eles pararam de olhar, amém? Essa palavra olhando é a palavra aforal. A palavra significa atenção indivisa, desviar o olhar de todas as distrações a fim de fixar o olhar em um objeto, amém? O que o texto quer dizer é para nós termos os olhos somente em Jesus. Aí as pessoas vão dizer, pastor, o senhor vai dizer, olhe somente para Jesus. Exatamente isso. Porque é isso que a Bíblia diz. Porque se nós não olharmos para o exemplo de Jesus, se nós não olharmos para a vida, o sacrifício, né? A aliança que Jesus veio trazer, considerando isso, nós vamos, por causa das lutas do dia a dia, nos fatigar e podemos desmaiar nas nossas almas. Amém? Então aqui ele vem trazendo essa figura, né? Essa exortação para nós termos uma consideração firme e um olhar fixo na pessoa, na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Dos versículos 5 ao 11, os leitores não devem assumir que os sofrimentos que estão suportando como resultado de sua vida cristã signifique que Deus não está preocupado com seu bem-estar. Ele se mostra como um verdadeiro pai na experiência da disciplina. A palavra disciplina descreve a ação corretiva usada para treinar um filho. Tal tratamento não é administrado de maneira severa, mas com amor, tendo o bem-estar da criança em mente. Ao invés de desanimarem, os leitores devem encarar suas perseguições como prova do amor de Deus para com seus filhos, levando-os à maturidade espiritual. Por isso que Tiago diz que nós devemos ter motivo de grande alegria ao passarmos por tribulações ou provações. Por quê? Irmãos, a prova ela vem somente para nos aprovar. Quando eu e você formos provados,
O objetivo disso não é a gente desmaiar, não é a gente voltar atrás. O objetivo disso, através de olhar fixamente para Jesus e considerar Jesus como nosso exemplo, nós passarmos na prova e com isso ganharmos maturidade espiritual, com isso ganharmos autoridade espiritual, com isso ganharmos experiência de vida cristã prática, amém? Experiência de abrir mão, de sofrer o dano, de perdoar, de interceder, de orar, de persistir com firmeza em meio às aparentes diversidades ou às adversidades temporárias, amém? Porque aquele que se vê, irmãos, é temporal. Agora, a promessa não, ela é eterna. Aquilo que não se vê é eterno. O exemplo de Jesus, ele é eterno. E tudo isso vai nos levar a uma exortação, à paz e à pureza. Olha o versículo 14, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quantas pessoas hoje não estão contaminadas com essa raiz de amargura? Exatamente por falta desse entendimento da disciplina de Deus. Um filho que está sem disciplina, ele não é filho, ele é bastardo. Ele é expulso da casa. Amém? Mas aquele que recebe a disciplina, aquele que atenta para a disciplina, não. Ele amadurece, ele cresce e ele vai ver a demonstração do amor do Pai. Amém? O escritor não sugere que Deus seja responsável pelos sofrimentos que recaem nos pecadores hostis, mas indica que Deus usa até mesmo circunstâncias adversas como instrumentos para alcançar o seu propósito. Por isso, devido aos resultados benéficos do sofrimento, eles devem deixar de lado todo o temor e timidez. Eles devem estabelecer um exemplo que estimulará aqueles que estão temendo vacilar. Em seu conflito com o mundo, eles devem procurar a paz, mas não a custas da santificação sacrificadora. Amém? Eles devem velar pelos outros com cuidado do zeloso, mas para que ninguém deixe a fé. A raiz de amargura é um afastamento deliberado de Deus, como exemplificado pela desobediência de Israel no deserto. Tal pecado contamina toda a comunidade cristã dessa pessoa que está amargurada, ela está inserida, ela está, vamos dizer assim, envolvida. Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso, seguirmos a paz, seguirmos a santificação, porque se nós não fizermos isso, Deus não vai manifestar o seu poder na nossa vida. Mas se eu e você, pelo poder do Espírito, seguirmos isso, Deus irá a cada situação, a cada momento na nossa vida, Ele vai nos encontrar, Ele vai nos estabelecer, amém? Ele vai trazer a santificação. Do versículo 18 até o versículo 27, vai fazer o contraste entre Sinai e Sião. Então o escritor apresenta outro contraste dramático entre o judaísmo, retratando como o Monte Sinai e o cristianismo representado pelo Monte Sião, a Jerusalém Celestial. A antiga aliança da lei trouxe temor e separação, mas a nova aliança traz bênçãos. Amém? O autor emite uma advertência final àqueles que pensaram em se afastar de Cristo. Se graves punições recaíam sobre aqueles que rejeitavam a revelação do Sinai, muito mais severa será a punição para aqueles que menosprezam a revelação total que tem em Cristo. A volta do Senhor sinalizará a remoção de tudo que é terreno e temporal, a fim de que somente realidades celestes e espirituais permaneçam. Amém? Então o versículo 27 ele vai dizer assim: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção de todas as coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Ele está voltando, irmãos, e ele irá estabelecer as coisas que não são abaladas, aquelas que permanecem. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Amém? Que eu e você possamos servir a Deus de forma agradável, com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Então nós precisamos entender isso. Ele vem para consumir esse fogo.
tudo aquilo que é impuro na nossa vida. Então vamos aceitar a disciplina do Senhor. Quando o Senhor estiver nos disciplinando, vamos entender que a tristeza, segundo Deus, ela promove arrependimento. A do mundo não, a do mundo ela produz morte. Então que nós possamos, em nome de Jesus, sermos despertados nesses dias tão difíceis, onde muitos estão desesperados, agoniados, envolvidos até mesmo por assédios de espíritos demoníacos querendo levar ele à apostasia. Então é muito importante nós nos permanecermos, amém, atentos, olhando firmemente, considerando atentamente tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Então que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia. Hoje à noite nós temos o nosso culto da família online, ao vivo, amém, sem ser presencial, direto do Ministério Internacional Casa do Oleiro. Que Deus te abençoe e até amanhã.